sabia que tem 1% da população que consegue de fato gerenciar o seu dinheiro, a sua renda, fazer uma economia, ter um dinheiro aplicado? Essa conversa de que dinheiro não traz felicidade, para mim, é conversa para boi dormir. Porque todo mundo gosta de olhar na sua conta bancária e ver que tem um dinheiro sobrando, ver que tem um dinheiro na poupança. Isso nos traz segurança, nos traz sensação de estabilidade. Saber que eu tenho um dinheiro guardado e que eu posso contar em uma emergência, ou então para realizar um sonho, ou comprar alguma coisa que eu tanto quero e que para isso precisa economizar. Mas a maioria das pessoas, elas acham que para isso elas precisam trabalhar muito. Ter 2, 3 empregos, levantar de madrugada, trabalhar final de semana aí fazendo bicos. Quando na realidade é totalmente o oposto disso. Sabe aquela frase que diz assim, que quem muito trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? Isso é a mais pura realidade. Há muito tempo atrás, eu trabalhava em 3 horários de serviço. Eu sou professora há mais de 15 anos, então eu lecionava de manhã, de tarde e à noite. Eu trabalhava exatamente 60 horas por semana. Porque eu pensava assim, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter dinheiro. Eu vou conseguir ter uma poupança, eu vou conseguir ter isso, ter aquilo outro. E não acontecia isso. Chegava no final do mês, eu estava exausta, cansadíssima, sem tempo para a minha família, meus filhos e sem dinheiro também. Demorou para eu poder entender que não era trabalhando muito que eu ia conseguir coisas, que eu ia conseguir ter uma economia ou fazer uma aplicação do meu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para mim, não o contrário. E eu fui buscar conhecimento, eu fui ler, eu fui buscar conhecimento de como fazer, de como mudar a minha realidade e comecei a aplicar na minha vida, porque conhecimento sem ação resulta em nada. Você pode ler 1000 coisas, você pode fazer o curso, mas se você não aplicar na sua vida, seja ela a coisa mais simples que for, você não terá resultado algum. Precisa ter ação. Então, eu comecei a aplicar na minha vida tudo que eu fui aprendendo. E é muito simples. Para você conseguir ter uma poupança, para você conseguir ter uma economia, é simples demais. E você vai perceber que você consegue fazer isso. Hoje nós estamos no mês de agosto de 2026, não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu garanto para você que se você aplicar o que eu vou falar hoje aqui para você, dentro de um ano você vai ter uma poupança legal, você vai ter economizado um dinheiro para você realizar um sonho que tanto você quer e que você não está conseguindo. E quando eu comecei a aplicar as regras na minha vida, essas regras, eu deixei 40 horas. Hoje eu trabalho 20 horas. E eu consigo fazer muito mais coisas com o meu dinheiro do que quando eu trabalhava 60. Então, bora lá. O que você vai fazer? Você vai usar a regrinha do eu quero ou eu preciso. Para toda coisa que você for comprar, você vai usar essa fala. Eu quero ou eu preciso. Por exemplo, você vai numa loja, você sai simplesmente para passear aí com a sua família, você vai lá no shopping dar uma volta, tomar um sorvete. Essa é a ideia. Só que quando você chega lá, você acaba vendo uma roupa legal, um sapato legal, sei lá, um brinco, coisa do tipo. E você acaba comprando no impulso. Quantas vezes que eu fiz isso, que eu comprei coisas no impulso, depois que eu comprava, trazia, colocava dentro do guarda-roupa e ficava ali aquela roupa por semanas até meses com etiqueta e eu não usava. Por quê? Porque eu não estava precisando daquilo. Sabe, só o sentimento do prazer momentâneo, a dopamina, né? Do prazer momentâneo ali que você tem de comprar coisas, de abrir os aplicativos ali do seu celular, Shopee, agora vendendo em TikTok também, antes não tinha isso,
mais Mercado Livre e tudo mais, e você vai lá e você vê algo, você compra sendo que você não está precisando. Então eu comecei a aplicar essa regra. Eu quero ou eu preciso? Se eu quero, eu não vou comprar. Se eu preciso, eu vou comprar. E mesmo assim, quando eu falava eu preciso, eu dava um tempo. Porque de repente eu ia perceber depois de 24 horas que eu não estava nem precisando daquilo também. Às vezes, o que falta na nossa vida é uma organização das nossas coisas. É gerenciar as coisas que nós já temos. Você já percebeu que às vezes você abre o seu guarda-roupa quando você tem uma ocasião especial, principalmente para você ir, ou sei lá, você abre o guarda-roupa e você fala assim, nossa, eu não tenho nada, eu não tenho roupa, gente, eu preciso comprar tal coisa. Mas na realidade o teu guarda-roupa está cheio, ele está só precisando de uma organização. E o que você vai fazer? Você vai começar a organizar. Tira toda a roupa que você tem dentro do seu guarda-roupa e comece a organizar. Tira coisas que você não usa mais, que está ali há mais de um ano. Tira. Deu para doar? Ele está em bom uso para doar? Doe. Que é doando, você vai abrir espaço para que chegue mais coisas para você. É assim que funciona na lei do universo. Você precisa abrir caminho para que as coisas comecem a chegar na sua vida. Se você deixa entulhado lá as suas coisas, você vai ter a sensação de que você não tem, aquilo vai causar uma confusão, um desconforto no teu cérebro, uma bagunça no teu cérebro, porque tudo reflete em nós, o ambiente que a gente vive, as coisas que a gente vive, ele influencia na nossa vida. Quando você abre o seu guarda-roupa que ele está bagunçado na primeira visão que você tem de manhã, você já vai, o teu cérebro ele vai já ficar estressado com aquela imagem. Parece que não. Mas tudo que acontece daí durante o dia é resultado daquela primeira visão que você teve de manhã. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar o seu guarda-roupa. Primeira coisa para a gente começar a economia aqui. Você vai colocar, compre cabides, coloca de cores. Eu faço assim, eu começo do branco e vou até chegar na cor preta. Separa. Pega a blusinha, coloca junto com, por exemplo, assim, ó, uma calça, ela dá para fazer parzinho com quantas blusinhas? E você vai separando isso e deixa com o campo visual seu tem que estar limpo para você olhar e você ver, eu tenho, eu não preciso. Maquiagem, você não precisa de muita coisa, você precisa de uma base, você precisa lá de uns 2 batons, não sei, você precisa de pouca coisa. Então não fique comprando aquele monte de maquiagem, de creme, de coisas que você não utiliza e deixa lá aquilo entulhado lá na sua gaveta, no seu banheiro, não sei. Organiza isso, começa a olhar o que realmente você precisa. E detalhe, e sapato também, a mesma regra para roupa, para sapato e para maquiagem, que é o que nós mulheres mais compramos. Outras coisas você dê prioridade para você, porque você tem que ser a prioridade. Se você não for prioridade, tem alguma coisa errada, você precisa rever aí o conceito desse sentimento que você tem por você. Quando você economizar aqui numa coisa, já guarda aquele dinheiro, seja 10, 20, 30, 40, 50, 100 reais, não importa. Abra uma poupança para esses fins. Economizou, guarda. Se você ia comprar tal coisa lá, se você ia comprar, por exemplo, uma calça lá que custa lá, sei lá, 80 reais, vamos colocar. Não, eu não vou comprar porque eu não preciso, mas você tava com aquele dinheiro, pega aquele dinheiro e coloca na poupança. Vou comprar outra coisa, você deixou de comprar, mas você estava com o dinheiro, pega aquele dinheiro e coloca na poupança. Sabe por quê? Porque no final, o pouco vai parecer muito. A palavra de Deus, ela diz assim, seja fiel no pouco que eu te confiarei muito mais. E é assim que as coisas começam a mudar na nossa vida. É aos poucos, não é da noite para o dia que as coisas começam a transformar. Conseguiu aplicar isso na sua vida do eu quero, eu preciso? Quando você conseguir fazer isso, você vai deixar de comprar coisas supérfluas. Que você não precisa na realidade.
Quando você conseguir trabalhar isso em você, já ter aquela mentalidade do eu vou comprar só o que eu preciso, vai começar a sobrar dinheiro. Você vai fazer uma planilha e você vai colocar tudo que você gasta durante o mês. Mercado, água, luz. Se você é casada, senta com seu marido, porque tudo que é compartilhado, Deus multiplica. Tudo que é de união, Deus multiplica. Sabe por quê? Às vezes tem casal que ganha muito pouco, mas eles conseguem fazer muito, porque eles têm uma união ali nas coisas. Agora, quando um tá olhando pro sul e o outro pro norte, não vai dar certo. Precisa os dois sentar e falar: qual é a nossa prioridade aqui? Vamos economizar X esse ano e ter essa prioridade, porque é isso que eu e meu marido fazemos aqui em casa. Hoje eu tô numa vida muito assim, eu busco muito mais para mim, mas hoje eu já posso dizer assim que eu tenho uma estabilidade muito boa, um conforto, né? Mas eu sei que eu posso muito mais e eu sei que Deus tem muito mais para mim, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte para que Deus possa vir e possa agir, possa multiplicar as coisas na minha vida. Mas para isso eu preciso ter ação. Você está percebendo como que é muito simples você conseguir ter uma poupança, você conseguir ter uma economia? É só você cortar gastos desnecessários, é você ter controle. Fez aquela planilha, chegou no final do mês, você vai anotando tudo que você comprar. Tudo. Eu disse tudo. Se você comprar um chiclete, você vai anotar ali que você comprou aquele chiclete. Quanto que ele custou? Tu comprou um sorvete? Anota. Para chegar no final do mês, você ter controle daquilo que você gastou. Porque quando a gente não tem controle, e era assim que era a minha vida, eu só consegui ir mudando depois que eu passei a ter controle, anotar o que eu gasto, saber o que eu ganho, e saber o que eu gasto, e saber quanto eu posso gastar. Esquece o cartão de crédito. Fique pelo menos um ano sem comprar nada no seu cartão de crédito. Não compra, não gasta com coisas desnecessárias. Esta é a regra. E você vai ver. Que às vezes a gente fala assim: ah, mas tal fulano economiza porque ele ganha X. Ah, mas tal fulano tem tal coisa porque ele ganha X. Eu vejo a minha irmã. Ela a vida toda ela trabalhou, ela sempre ganhou um salário mínimo. O meu cunhado ganhava um pouquinho mais que isso. No entanto, eles têm a casa própria, eles têm 2 casas de aluguel e eles têm um carro bacana. A filha se formou em agrônoma e era muito dinheiro assim que eles ganhavam? Não. Era a junção, a união e o saber fazer as coisas corretamente, administrar o que você ganha. Aqui está o segredo deste 1% que consegue ter uma economia, que consegue ter uma estabilidade, que consegue ter uma vida confortável, que consegue coisas. Não tô dizendo que é para você deixar de ter, tipo assim, de sair com a sua família, de comer um lanche, de ir em algum lugar bacana, porque você precisa guardar dinheiro. Não é isso que eu estou falando. A gente precisa viver hoje. A gente é necessário. Eu estou falando de coisas que você compra que não tem precisão de comprar. Não tem necessidade. Se você parar para pensar, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui é fato e real. Então faça essa experiência. É muito simples para você começar a economizar. Corte. Use a regra. Eu quero ou eu preciso? E depois você volta aqui para você comentar aqui como que foi, se você está conseguindo, se você está vendo resultado aí na sua vida. Mas se inscreve aí no canal já, e se você quiser, e, né, se tiver vontade, porque sempre eu vou estar trazendo conteúdo aqui que eu tenho certeza que vai ajudar você a ir modificando a sua vida com coisas simples.
Coisas que a gente aplica no nosso dia a dia, que às vezes tem coisas na nossa vida, comigo acontece assim, que alguém chega e fala algo para mim, eu falo, puxa, mas como que eu não vi aquilo? Como que eu não consegui enxergar aquilo que estava ali tão óbvio? Precisou alguém chegar e falar, e na nossa vida, às vezes, quase sempre, é assim. E já que você se inscreveu, não custa nada você deixar o seu joinha aí, que assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, que pode acrescentar na vida de outras pessoas e ele vai entregar para mais gente. Muito obrigada por você estar aqui e até o próximo vídeo. E eu amo você.